2 Timóteo 4. Paulo está instruindo a Timóteo, ele fala sobre a inspiração divina da palavra de Deus. No capítulo anterior, ali no versículo 14, diz: permanece naquilo que aprendeste, fica fiel, fica firme. Porque desde a infância sabe as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação pela fé. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado. Então, o objetivo da pregação do Evangelho é ensinar, corrigir, repreender, ajustar, para que você seja forte e perfeito na condução e na vida da manifestação do plano de Deus nessa hora. E para que você, e entenda, meu irmão, a pregação do Evangelho pelo Espírito de Deus e lidando com correção, com ajuste, para que você seja habilitado por Deus para lidar com as coisas que Ele tem nessa hora. E aí no versículo 4, Paulo instrui e diz: conjuro-te perante Deus, que há de julgar vivos e mortos. Ele diz assim: Deus vem julgar o mundo. Prega a palavra. É um clamor e um chamado e uma... Ele diz assim, não para de pregar, diz: prega a palavra, insiste, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Olha, o que a palavra de Deus está dizendo? Vai haver tempo onde a pregação e o ensino, o entretenimento e a religião vai visar a cobiça no teu coração. Ele vai dar o que tu quer ouvir. Então Paulo está dizendo, prega a palavra, porque vem tempos onde as pessoas vão procurar, eu vou ouvir o que eu quero, o que me satisfaz, o que eu aprovo, o que é, ele diz, segundo a minha cobiça, o que eu acho, o que eu quero, o que eu tenho, o que eu preciso. Ele disse. E se recusarão à verdade, entregando-se a fábulas. Então, olha o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em tempos onde nós temos a pregação do Evangelho, e eu digo isso, a importância que é que a pregação do Evangelho seja feita. A pregação, a luz, a Bíblia fala da luz no templo tem que estar acesa continuamente, para iluminar, porque nós vivemos em tempo onde a pressão ao nosso redor é tão grande, e o objetivo é, Deus tem um coração, pregar para que você se renda ao plano dele, e o inimigo tem um objetivo, continuar atiçando a tua cobiça para você não achar que você precisa mudar. Então, nessa manhã, amém. Que Deus os abençoe, que Deus os ajude, que Deus os dê graça, amém, a continuar ouvindo a verdade do Evangelho. Há pouco eu estava falando, Deus dá poder para você gerar coisas. Então Deus cria, Deus, Ele tira a coisa, Ele faz aparecer o maná, Ele produz riqueza. Ele gera, a bênção dele produz, ele gera. Ele não tem limitação, ele transforma a água em vinho, ele pega 2 pães de 5 pães e 2 peixes e transforma num alimento. Amém? Então o que acontece? Deus quer suprir a nossa vida. Num mundo onde você tem recursos limitados e uma visão limitada. Então o mundo, você tem uma visão limitada, escassa, com problemas, e você tem um Deus ilimitado. Como você se sustenta num mundo
que você tem recursos limitados e escassos que não são suficientes para atender todos. Como você avança na vida? E esse eu quero, desde o início, dar o título da minha pregação. No reino de Deus, você precisa morrer para ganhar. No mundo, você precisa matar para conquistar. Você vai matar, roubar ou destruir alguém para poder subir na vida, se você não tiver Deus. Porque não tem para todo mundo. Por que os governantes do mundo querem diminuir a população? Porque não está sobrando muito para eles. Qual é a visão que o mundo tem? Não tem para todo mundo. E aí, nós vemos Paulo escrevendo aos Gálatas, dizendo: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ou seja, divisão, contendas e etc. e tal, tem a ver com a escassez de recursos e não tem para todo mundo. E nós temos uma tendência na nossa vida, e você percebe nas conversas, muitas vezes, que a gente tem, que para você validar o teu argumento, você precisa destruir o argumento do outro para validar o teu. Nós temos isso inerente no nosso coração. Você precisa pisar em cima de alguém para dizer que o teu tem valor. No mundo, você tem, assim, tem um cargo de chefia. E as pessoas entendem que você precisa pisar em alguém, manipular, mentir, fofocar, criar uma situação para que você possa ganhar aquele cargo. Porque só tem um e tem 10 candidatos. A não ser que você seja um cristão que diz: Deus promove, é fruto da bênção dele. E aí você espera Deus te levantar, ou você mata para conquistar. Não existe outra maneira de nós colocarmos esse assunto. O pecado mata e destrói. Jesus morreu e sofreu na cruz algo cruel, o justo morrendo pelo injusto. Ele não precisava morrer, ele não era a pior coisa, foi a pior morte para a pessoa que menos merecia, e não só que ele não merecia aquilo ali, mas ele era ainda bom. Além de não merecer e não ser responsável por tudo, ele é a pessoa, ele é a própria manifestação do amor de Deus. Então você vê a crueldade daquilo ali, e meus irmãos, quando você olha para a cruz, você tem que entender, esse é a seriedade do pecado. Você precisa entender que o pecado destrói. Quando Jesus diz assim: se o teu olho direito te faz pecar, olha, essa é a história do Velho Testamento. Arranca o olho, para que você não eterna. É melhor ficar sem um olho e ter a vida eterna do que ficar com os dois e ir para a perdição. Então, Jesus entra em cena falando alguns assuntos sérios. Arranca o teu olho se ele te faz pecar. Nós vimos esses dias uma cena de uma criança mordida por uma serpente, e você vê a serpente, mordeu na mão aqui, e aí as veias começam a ficar roxa e preta, o veneno começa. E aí veio esse cara rápido, fez um corte, sugou e cuspiu, sugou e cuspiu, mas ele sabia, o veneno vai tomar todo o corpo. Ele saiu correndo para tentar achar uma solução. E no final da cena, a gente não vê toda a situação, mas no final da cena aparece essa menina sem um braço.
que é a única solução, assim, corta o braço, porque senão ela morre. É melhor ficar. E essa é, quando você olha o estrago que o pecado faz, e Jesus dizendo, pessoal, é sério, é melhor fazer isso. E ele está dando um ponto, e está fazendo um ponto para nós, que não é pouca coisa. E a única maneira de Deus visitar com seu poder a terra é nós chegarmos nessa condição e nos arrependermos. O arrependimento é a única base, forma e porta para Deus curar essa nação e essa terra. Amém. É a única maneira. É a única maneira. Então, é importante, domingo passado eu estava falando, eu vou tirar uns minutinhos só para lembrar que o pecado entrou no mundo através da serpente. E nós temos falado isso, eu falei com a serpente mais sagaz de todos os animais, ela enrolou a Eva, e a Eva disse assim, vendo depois da lábia do inimigo, olha, depois da lábia do inimigo, ele diz, vendo que o fruto era bom, a árvore era agradável aos olhos, fruto bom e desejável para dar entendimento. Então, olha o que aconteceu. A conversa da serpente fez com que algo acontecesse, despertasse algo onde ele viu bom, agradável e desejável. E aí ele mordeu. E a Bíblia fala, através do pecado, por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte entrou no mundo. A morte entrou no mundo. Semana passada eu comentei vamos lembrar o cajado de Moisés. Para mim, um dos milagres de Deus. Você imagina assim, Deus te chamou para o ministério, fez uma sarça ardente, e aí você não quer, porque você acha que está atrasado, e aí você diz assim, Deus, eu quero uma prova. Ok? Você pergunta para Deus, Deus, me dá uma prova de que tu me chamou. Aí Deus olha assim, o que tu te apoia, o teu cajado? Dá uma olhada o que tu está te apoiando. E aí joga no chão e se transformou na serpente. Esse é o milagre que Deus falou contigo. O teu apoio virou uma serpente. E a serpente começou a correr atrás de Moisés e Moisés fugia dela. E aí Deus diz assim, olha o que acontece. Esse é o sinal de Deus para a tua vida, Moisés. Isso que tu te apoia pode te matar. Isso que tu confia, que tu acha que sabe, joga no chão. O que Deus estava falando? Eu estou abrindo o teu coração e te mostrando. Cuidado com o que tu pensa que é bom. E aí ele diz assim, pega pela cauda. Ele diz, pega pela cauda. Tem uma maneira, pega pela cauda. E a vara, o bordão, se transformou. E aí ele diz, se ninguém acreditar nisso, põe a mão no peito. E aí virou, tira agora, lepra. Olha só, você chamado por Deus para o ministério. E aí você tem dois grandes sinais. O bordão que você se apoia é uma serpente, né? E você a qualquer hora... Imagina você dizer assim, põe a mão no peito. Eu não, amém, estou bem assim. Amém. É como dizer assim, vamos cantar o hino nacional brasileiro. Tá? Não põe. Você vai dizer assim, eu já botei uma vez a mão no peito e eu vi o que aconteceu. Então, olha como você vai. Você vai para enfrentar o Egito e libertar um povo sabendo, sabe do quê? Das tuas fraquezas. Que se tu
não manusear e vigiar e orar, você está lidando com coisas que você morre pela lepra e você morre pela picada da serpente. E aí eu falei para os irmãos, imagina Moisés dormindo na tenda, botando o cajado dele do lado da cama dele e indo dormir. Ele disse assim, Deus, e se isso aqui virar uma serpente? Porque eu botei no chão. Daí ele botava no balcão, ele botava na cômoda, não no chão. Porque ele botou no chão uma vez e virou uma serpente. Aí sabe o que você faz? Faz você andar na linha. Não brinca com o pecado, você anda. E é isso que significa. Vigia e ora para não cair em tentação. Você não pode brincar com o pecado. Para o resto da vida, meu irmão, para o resto da vida, Moisés, da sarça até a morte dele, ele carregava aquele cajado. Para o resto da vida. Ah, pastor, depois que eu entrar no ministério, mas tudo é resolvido, você baixa a guarda. Não, nunca baixa a guarda, você carrega o cajado sempre. Amém? Quando Jacó estava voltando da sua experiência no deserto, onde ele veio com um bando de coisas, cheio da bênção, ele sou indigno, ele teve um encontro com Deus, Deus botou ele no seu devido lugar e ele saiu manquejando para o resto da vida. Amém? Estava mancando para o resto da vida. Eu disse assim, foi graça, é bondade de Deus, não, amém. Mantenha teu coração, não se eleva o teu coração, não se acha. E aí, Deus nos lembra da nossa fraqueza, que somos pó, que nós somos vasos de barro. Não se eleve o teu coração. E aí, então, nós vamos ler João 3. É um texto que eu acabei não lendo para os irmãos. Então, o que acontece? Essa vara foi a vara, o cajado que fez os milagres. Amém? Então, imagina dessa maneira, a tua habilidade de dominar o pecado no teu coração é o que vai manifestar o poder de Deus na tua vida. Você quer ver milagres, quer ver Deus intervir, quer ver Deus fazer, quer ver Deus resolver esse problema, quer ver Deus suprir as tuas necessidades, quer ver Deus fazer tudo isso. É a tua habilidade de dominar o pecado no teu coração, é a única coisa que você tem que se preocupar. Jamais peque, continue crendo em Deus. E o pecado nada mais é do que eu consigo sem Deus. Não, eu dependo de Deus, sem mim nada podeis fazer. Então você mantém a tua mente e o teu coração alinhado e humilde diante de Deus e você sabe, eu sei das minhas fraquezas. E Paulo chega a um ponto e ele diz assim, Deus, tira esse espinho, tira me dá um andador, eu não quero mais esse cajado. Tipo assim, ele falou assim, o mensageiro de Satanás, ele disse assim, não, eu não vou tirar. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o que nós estamos falando? O poder de Deus só vai poder se manifestar se você sair de cena e se render e dizer, eu não consigo, eu não tenho, eu não posso, eu não sou, eu preciso de Deus. Tudo o que eu sou, tenho e posso é pela graça de Deus. Eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Então, você para o resto da vida vai andar com essas duas coisas. A qualquer hora você pode pecar e perder e sair da graça. E se você anda na linha, você vai ver o poder de Deus. Se você manter o teu coração alinhado e humilde sempre, Deus pode continuar mantendo a graça dele. Ou seja, você tem que andar na linha. Jesus disse, vigia e ora sem cessar, mantenha o teu coração vigilante, protege o teu coração, cuidado, porque a qualquer hora você pode deslizar e sair da graça e achar que você é dono de tudo, e aí você é mordido pela serpente. E o pecado gera morte. Então, João 3, vocês estão aí? E aí nós vamos pular logo para onde eu queria falar. Versículo 14. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Amém? E aí, semana passada eu citei daquele momento onde o povo de Israel agora vai, em Números 21, vai para o deserto,
Passa por meio do deserto e, meu irmão, Deus sempre vai te levar para o deserto para te encontrar com Ele. Esse é o lugar de encontro, no deserto. Porque é no deserto que você vai ver o teu lugar de maior fraqueza e você vai ver Deus mostrando o seu poder no meio do caos, do impossível, Ele é capaz de te sustentar ali. Ali as duas coisas vão acontecendo, vão mostrar a grandeza de Deus e a fraqueza do ser humano. Ali é o lugar de encontro, de rendição. Então Deus leva o povo para o deserto para testar, nós lemos Deuteronômio 8, para ver o que estava no coração, para expor o teu coração, para ver como... E ele diz assim, e eu nesse meio tempo, e Deus fazendo milagres. A veste não, amém, comida, maná, água da rocha, sustentando. E ao mesmo tempo ele diz assim, olha o teu coração. E com tudo o que Deus fez, todos os milagres que Deus fez, o povo murmurava e reclamava, não está certo, porque não é bom, porque Deus não tirou. E o povo começou a dizer assim, já não aguenta esse pão vil, esse pão mau, quase que dizendo essa droga desse pão. Então imagina só. E o povo chegando nessa seguinte conclusão, eu estava no Egito, oprimido, escravo, não tinha nada, sem liberdade, mas eu tinha pão, e pepino, e cebola. Aí Deus faz grandes milagres e me joga para o deserto, onde eu estou nessa nheca. E ele diz assim, o que é melhor? E ele chega à conclusão, humanamente falando, eu preferia voltar. E como eu disse, é justo, humanamente falando. Qual é o pior? Amém? Pensa bem, qual é o pior? Lá ou cá? É justo você raciocinar. E o ser humano, porque ele raciocina humanamente falando, e ele não tem discernimento do bom ou ruim, ele começa a reclamar de Deus. E aí qual é a solução que Deus dá quando eles começam a reclamar? Serpente. Ele manda serpentes para morder o povo que reclama. Ou seja, aí você olha e diz assim, ok, agora eu estava em dúvida se aqui era melhor ou lá é pior. Então, assim, agora ficou claro, eu vou para o Egito, porque aqui, aí é demais, né, Deus? Serpente mordendo. E ele mordia, envenenava e as pessoas morriam. Aí, você percebe que na pressão, nós buscamos a Deus. Aí Deus, o povo disse assim, Moisés, eu reconheço que nós pecamos. Nós pecamos quando nós falamos assim. Vai a Deus, tu que tem um contato, né? Vai a Deus, pede para Ele tirar as serpentes. Então, o que acontece? Você errou e se arrependeu que você murmurou, mas você não se arrependeu do que realmente tem que se arrepender. É que você continua dizendo para Deus o que tem que fazer, o que é certo e o que é errado. Tira a serpente. E Deus diz assim, e Deus não tirou a serpente. A serpente continuava ali mordendo. O que ele fez? Moisés, pega um pedestal, um cajado, e faz uma serpente de bronze, e aí diz assim, todo mundo que olhar e for mordido, e o veneno estiver matando, quando ele olhar, o veneno vai embora. Ele não vai morrer. A mordida ficou, mas o veneno não matou. Ok? Mas assim, Deus, qual é o objetivo disso, Deus? Tira de mim esse espinho, tira de mim essa sensação. E nós, meus irmãos, nós estamos entendendo, quando nós estamos vivendo nessa terra e nós estamos pedindo para Deus, Deus nos tira daqui. Amém? Porque é um problema atrás de outro, uma dificuldade atrás de outro. Quando não é uma coisa, é outra coisa, é isso aqui. E Deus diz assim, a minha graça te basta. Ele diz, olha para a cruz, porque cada vez que a pressão aumentar e você pecar, existe provisão para você. Por que nós estamos nessa situação? Por que olhar para uma serpente, meu irmão? Então imagina você foi picado no deserto, porque você murmurou. Humanamente falando, nós falamos muitas coisas que fazem sentido, ok? Deus, é lógico que nós estamos numa situação assim, humanamente falando, que não faz sentido, Deus. E aí você questiona, murmura, cobiça, faz e acontece, e aí Deus dá a solução. Olha para a serpente. E, meu irmão, esse para mim é um ponto importante para a gente continuar. Esse é um lado importante. A cura
da tua vida está em você olhar para uma serpente. A cura do nosso coração está para você olhar para um Jesus humano, desfigurado, sofredor na cruz, que os nossos olhos não queriam nem olhar, o estrago era feio e horrível. Deus precisa que você chegue à conclusão que o pecado é feio, horrível e devastador. A cura do nosso coração está em olhar para a cruz e ver o amor de Deus, mas ver a feiura do pecado. E é como um espelho, meu irmão. Você olha para a cruz e olha o que Deus está falando para o povo. Olha para a serpente que te mordeu e ser curado. É como você olhar num espelho, olha para a serpente que te mordeu, ela está dentro do teu coração. Você precisa enxergar que isso que tu está mordendo de fora não é o problema, é o que está dentro do teu coração que está te corrompendo e mordendo. Quando você olha para a cruz, você olha para um espelho, você olha para Deus e vê o tamanho do pecado do teu coração, porque você é que tinha que estar ali. Jesus está pagando o preço que é teu, é da humanidade. Então o que acontece? Você precisa olhar para a cruz, que é a maneira que você tem de olhar para dentro e ver o tamanho do mal, do perigo e da seriedade do que nós temos dentro do coração. Todos nós precisamos olhar por nós mesmos, não é os outros dizerem. Você precisa. Agora eu enxergo que Deus é grande e eu sou pecador. Não existe as duas coisas. Eu preciso de Deus. E o que acontece? Deus, a bondade e o amor de Deus na cruz, ele tem os dois lados. Ele mostra que Deus te ama e tem um plano para a tua vida, mas mostra o estado do teu coração que precisa lidar. E nós olhamos, Deus me ama, tem um plano para a minha vida, mas nós passamos adiante e não pensamos. Nós temos que lidar com o problema do coração. Então, Jesus, é interessante que ele faz referência para essa serpente, quase que ele se identifica com essa serpente. É como se Jesus na cruz, ele carregou todo tipo de dor, sofrimento e pecado. Imagina, meu irmão, lepra, câncer, todos os tipos de problema que desfigura o rosto, ele carregou sobre ti, ele virou algo que o homem não conseguia nem contemplar o que estava ali. E aí ele diz assim, se você olhar para aquilo, você vai ser curado. Então, no deserto, para o resto da caminhada do povo de Israel, tinha serpentes abrasadoras, você vê, e escorpiões e tudo mais. Você convive com a presença de serpentes que pode te morder e fazer você morrer, mas você mantém a serpente no poste, que se alguém for mordido, tem provisão e você não vai morrer. Então, como você anda no deserto? Você tem que andar vigilante para não deixar nada te morder, mas, todavia, se pecarmos, temos um advogado, e você corre para o sangue e você é curado. Mas a mensagem principal da nossa vida é que o pecado é sério e ele traz consequências e ele mata. Amém. Não se brinca com o pecado. Mas pastor, eu não adultero, eu não faço isso, eu não sou aquilo. Não, Deus não está falando para isso. Ele deixou fazer tudo o que estava acontecendo para mostrar o que estava no teu coração. É do coração que procedem adultérios, imoralidade. Jesus falou assim, é do coração que vem o problema. Deus está mirando no nosso coração. Na nossa central de comando, na nossa lógica, como a gente pensa, como a gente decide. Então ele diz assim, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida. Então, quando você olha para a cruz, o efeito do pecado, você é curado.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, o que eu gostaria que o Espírito Santo de Deus nos trouxesse, essa base, é fundamento da nossa vida. O pecado mata. Quando Adão abriu a porta, Eva abriu a porta e engoliu o engano da serpente, o pecado entrou no mundo e o pecado consumado gerou a morte. Então, agora o que acontece? A morte entrou no mundo, como diz Romanos 5. Então, o que entrou no mundo? O pecado entrou no mundo e a morte está no mundo. Ok? Esse é meu ponto. A morte entrou no mundo agora. Você lida com esse assunto. Então, nós precisamos ver isso. Eu queria citar um texto em Gênesis, capítulo 4. Tentar andar agora. Então, para tentar recapitular, Deus nos traz para certos lugares de pressão para ver o que está no nosso coração. E o nosso coração é onde nascem os problemas. O pecado está no coração e Deus quer lidar com o nosso coração. Então, pensa da seguinte maneira, quando o povo de Israel disse assim, agora que eu saí do Egito e eu não tenho mais a opressão de Faraó, nem a escravidão de Faraó, e eu sou livre, agora tudo vai funcionar na minha vida. Essa é a conclusão, amém? Saí do Egito, me converti, saí do mundo, tudo vai funcionar na minha vida. Você saiu do Egito, você não está mais sobre o efeito e o domínio das trevas, mas o teu coração continua aqui. Jesus falou para os fariseus, quem comete pecado é escravo do pecado, ou seja, você saiu de uma escravidão do Egito que escondia a verdadeira escravidão. Agora, se você não lidar com o pecado, você continua sendo escravo. Então, o povo de Israel, quando ele saiu do Egito e viu tamanha salvação, ele disse, está tudo resolvido. O Egito era o meu problema. Amém. O meu patrão era o meu problema. Os meus irmãos são o meu problema. Os outros são o meu problema. Fulano é o meu problema. Amém. O Egito é o problema, o mundo é o problema, o diabo é o problema, e todo mundo é o problema. E Deus está dizendo assim, não, o problema está dentro de ti. É onde Deus quer. Deus quer o nosso coração. Ele precisa que você enxergue que o problema está aqui dentro. Não se eleve o teu coração. Diminui. Tanto é verdade que quando eles saíram do Egito e eles assumiram, agora que eu saí do Egito, agora a festa. Deus vai vir com toda a sua glória e me abençoar, porque amém. Quem estava impedindo a minha bênção, morreu no rio, Faraó. E aí você está no deserto e você chega à seguinte conclusão, parece que ainda tem algumas coisas ainda a ser resolvidas no meu coração. Porque para entrar na terra prometida, o nosso coração precisa ser lidado. Então, o que nós fazemos, meus irmãos, na nossa vida? Por que a nossa vida não funciona? Por causa dos outros, a gente reclama dos outros, a gente murmura, a gente justifica, a gente faz 500 coisas. Mas o que Deus quer que você olhe é que você chega nesse lugar, Ele encontra você no deserto e diz, Deus, eu me rendo a Ti. É o meu coração que Tu quer. Não o meu querer, mas Teu. Não a minha lógica, não o meu entendimento, não a maneira de ver as coisas como eu vejo, mas Tu, Senhor. Gênesis, então. 4. Qual é a primeira coisa que aconteceu depois da queda? O primeiro homicídio, morte. O pecado entrou, morte entra. Primeira coisa. Ato contínuo. Pecado, deu chance para o pecado, ele mata. O salário do pecado mata. Não abre essa porta. O homem abriu a porta
para o pecado achando que era inocente. Abre a porta, eu só vou comer dessa fruta. O pecado entrou no coração do homem, a morte entrou no mundo. A morte entrou no mundo. Romanos 5,12. Então, por que você acha, e por que nós temos é estranho para nós que a gente se converte e o sofrimento, a dor, os problemas continuam aí? Porque nós vivemos nesse mundo que é dominado pelo príncipe das trevas. E que Jesus falou para os religiosos, vocês têm um pai, em João 8,44. O vosso pai é o diabo, e ele foi assassino desde o início. Então, olha o que Jesus está dizendo. Ele está colocando certos termos, assim, vocês servem os desejos do vosso pai que inspira vocês. Ele é um assassino desde o princípio. O que os religiosos queriam? Matar Jesus. Nós não percebemos que o pecado mata a gente, mas ele nos cria um instinto de matar outros. Aquele fulano vai ver, pegou o meu lugar, agora nós vamos ver. O instinto assassino é fruto do pecado do coração. Manda fogo do céu, Deus, e destrói, porque eles não aceitaram a nossa pregação. Eu falei, Jesus dizia, vocês não sabem qual o espírito que vocês estão operando. É o espírito de Deus ou o espírito do anticristo? Jesus veio dar vida, o ladrão veio roubar, matar e destruir. Cada vez que surge dentro do teu coração um desejo de matar, roubar e destruir e pisar em cima de alguém para conquistar algo, é o espírito desse mundo que está operando no nosso coração. Então entrou o pecado no mundo, entrou a morte. E aí, Caim e Abel. Abel, por sua vez, trouxe as primícias, versículo 4. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Deus se agradou. Ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se. Amém. A porta se abriu. Caim se irou, porque o outro ganhou algo que eu que queria ganhar. Descaiu-lhe semblante, e aí a palavra de Deus o alerta. Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, serás aceito. Se todavia procederes mal, se o teu coração concebeu mal, lembra, o pecado jaz à porta, ele está mordendo. O seu desejo vai ser contra ti, mas a ti cumpre dominá-los. Resistir, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Novo Testamento, final das Escrituras, da Bíblia lá. 1 Pedro. Anda em derredor como leão, procurando alguém para devorar. Resiste, a ti cumpre dominar o desejo de pecar. Amém. O pecado está à porta. Então, meus irmãos, o diabo lançou uma sugestão. Deus é bom, né? Deus não é tão bom nessa situação, porque nessa situação o certo seria isso, né? Amém? Bom que é bom para mim, Deus, seria isso. Isso aqui que está me dando é lixo. Pão vil. O que o inimigo fez? Ele trocou o bom pelo ruim e o ruim pelo mal. O que ele corrompeu a nossa consciência? Aquilo que é bom para nós é ruim para Deus. Aquilo que é bom, ruim para nós, é bom para Deus. E ele torceu. Isaías, se eu não me engano, capítulo 20, diz assim, ai daqueles que chamam o bem mal e o mal bem. Então, como o inimigo consegue fazer você pecar? Ele engana o teu coração e diz, se você fizer assim, isso é que é bom.
Fazer isso aqui que Deus está pedindo, isso é ruim, isso é quadrado, isso não tem graça, isso não é legal, isso não é bom. E aí você diz assim, faz sentido. Ele corrompe a tua mente e agora você diz, o que Deus faz é ruim e o que o diabo faz é bom. Bom é o que tem no mundo, amém? Imagina, essa liberdade, essas coisas. E diz assim, ser certinho, ler a Bíblia, honrar, servir a Deus, amém? Ser justo, ser íntegro, cuidar, se dominar. Isso é quadrado, né, pastor? Nós precisamos ser mais modernos. Nós precisamos ajustar a pregação do Evangelho para que o ruim se torne bom e o bom se torne ruim. Por quê? Porque o inimigo agora diz assim, olha como o pecado entrou no coração da mulher. Ele viu que a árvore era boa, agradável e desejável. E o que Deus diz? A minha vontade é boa, agradável e perfeita. Então, olha o que nós temos. No início da tentação, o diabo torceu as coisas e disse assim, posso te dar uma dica, Eva? Aquilo que Deus diz que é bom, os bons planos, esse negócio de se guardar íntegro, se preservar para o casamento, fazer assim, ser santo, viver uma vida correta. Esse negócio aí, não comer do fruto, não pecar, não mentir, ser justo, ser honesto, sofrer o dano, não em tudo dar graça. Esse negócio nesse caso assim, e Eva, a Bíblia diz, Eva concebeu a sugestão no coração. Eva acolheu no coração e disse, porque no momento que ele dá ouvido às trevas, os olhos dele cegam, cegueira espiritual, e agora ele enxerga bom, ruim e ruim, bom. Agora ele troca e ele diz, isso é bom. Era bom para os olhos, agradável para se comer e desejável para dar entendimento. Deus vai entender, é isso que Deus quis dizer. No final, Deus vai entender que se eu fizer assim, Ele vai ver que eu estava certo, que isso é que é bom. E aí a Bíblia fala assim, e o pecado, então, a cobiça dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Essa é a definição em Tiago, que nós vamos ler. Então, olha só. O inimigo faz marketing, propaganda, e diz para você assim, bom é isso. E você diz. Ele atiça a tua mente, e você conclui que o bom é isso. Amém? Estamos indo até aqui. Então, João 10. Estamos indo bem? A razão porque o inimigo cerca o teu coração e vai te visitar no paraíso é para você ouvir o que ele tem a dizer, mudar a tua maneira de pensar, acolher o que ele diz e comer do fruto. Porque daí o que aconteceu? O pecado entrou no mundo e a morte entrou. Conseguiu, entrou. E agora, meus irmãos, para lidar com a morte, só olhando para a cruz. Porque daí o veneno vai embora. João 10 é um texto conhecido que diz, o ladrão vem somente vem um objetivo, para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Então o ladrão vem pela porta dos fundos, Deus visita o povo, Adão e Eva, e ele diz assim, olha o paraíso que eu te dei. Os céus contemplam a glória do Senhor. Ele mostrou o ouro que tinha nos riachos, as frutas, as estrelas, o domínio, os animais, ele deu autoridade. E ele disse ainda para ele, olha, mas está faltando alguma coisa, Deus. Não, vou te dar uma ajudadora idônea. Ele disse assim, uau, olha como Deus é maravilhoso. Tremendas coisas que Deus ofereceu. E aí o ladrão vem
sorrateiramente, e diz assim, isso tudo que tu está vendo, que Deus é bom, não é bem assim. E meus irmãos, como que nós compramos essa ideia? Amém? Você está no paraíso. Amém? Para você ver que no nosso coração, não importa, meus irmãos, em que situação você está. Você pode estar na pior ou na melhor. O teu coração ainda prega peça em ti. E você tem que vigiar. O ladrão veio com um objetivo. E a tática dele dá uma torcida. Deus falou, no momento que você comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Deus falou, não come, a morte vai entrar em cena. Então, o que nós precisamos entender? No momento que você pecar, certamente a morte vai agir em você. Ela vai agir, Deus falou. O pecado separa da graça e você está descoberto, está de fora da provisão e a morte tem acesso a você. Amém. E o diabo diz, não, tu não vai morrer. Não te preocupa com isso, pode comer. Então, o que nós estamos dizendo? O pecado não é sério, o diabo está dizendo. E Deus diz, o pecado é sério. E o que acontece? Nós estamos lidando com as consequências do pecado, da morte, da dor, do sofrimento, do caos, e ainda assim nós não chegamos à conclusão que o que nós estamos vendo no mundo é fruto do que o homem pecou e abandonou os princípios de Deus, e a bondade, o amor e a instrução de Deus. Amém? E o inimigo conseguiu ainda torcer de tal maneira que diz que tudo isso que aconteceu é a culpa de Deus. Então, por que nós, meus irmãos, por que nós estamos no deserto? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Por que tanta coisa? E por que Deus não tira as serpentes do nosso deserto? Para manter o nosso coração humilde. Para nos lembrarmos que o nosso coração agora, por resto, fruto da nossa escolha, por o resto da nossa vida, nós vamos ser tentados. E aí ele diz assim, se você pecar, vigia, não cai. Adão caiu uma vez e colheu a consequência. E o que nós estamos vendo é olhando ao nosso redor a dor, o sofrimento, o caos, e dizer assim, eu não quero isso, eu quero Deus. Amém? E nós temos uma oportunidade de cada dia, cada hora dizer, eu não quero esse lixo, eu quero Deus. Você está continuamente resistindo, resiste o diabo, resiste a tentação, resiste a pressão, resiste a sugestão de dizer para ti, não é bem assim, Deus não te ama, Deus não é bom, essa situação não é tão boa, Deus diz, dá graça em tudo. Não, essa situação, Deus é capaz de transformar em algo glorioso na tua vida. Não peca, não reclama, não cobiça, não resiste, não xinga, não te amargura, amém? Adora a Deus, continua crendo em Deus, amém? Porque tudo que o inimigo quer é provar para você que nesse caso, nesta ação, Deus falhou com você. Então agora ele oferece para você uma outra alternativa. E isso aqui é bom, amém? E aí ele vai mostrar para você uma alternativa para você. Arranjei uma versão diferente de Deus assim para você, que você vai se agradar, amém? Ok. Eu tenho a minha fé, pastor. Eu interpreto a Bíblia do meu jeito. Eu acho assim que Deus, cada um tem a sua. Não, tem uma fé, um só Senhor, uma só Bíblia, uma só verdade, um só batismo, um só Deus. E se nós não fizermos e tivermos temor de Deus de andar com esse Deus, nós vamos ter problemas. Amém? Não tem como dourar muito essa realidade. Amém? E a imagem que eu dei para os irmãos, daquela cobra, serpente solta dentro de casa, é isso, ela está no coração. Cabe a nós dominar. Aqui. Guarda o coração, guarda o teu coração, guarda o coração. Então Deus precisa. Ele nos leva para esse lugar no deserto, para encontrar Ele, primeiro, para duas coisas. Para mostrar a capacidade de cuidar dele no meio da adversidade. Amém? Quantos conseguem enxergar que no meio de tudo que nós estamos vivendo, Deus tem cuidado de te sustentado? Amém. Olha para tudo que nós estamos vendo nesse mundo.
violência, morte, dor, governos, amém? Caos, ganância, ira, tudo que nós temos. E aí você diz assim, a graça de Deus tem nos sustentado. O que isso significa? Que Deus é capaz de cuidar de você mesmo no meio do caos. Mas Deus, esse caos não tem nada a ver comigo. Então você precisa ficar um pouquinho mais nesse caos, para você entender, esse caos tem a ver contigo. Teu coração precisa ser ajustado. Lucas 4. Para onde Jesus foi levado pelo Espírito? O deserto. Amém. Se Jesus vai para o deserto, Moisés vai para o deserto, o povo de Israel vai para o deserto, Jacó vai para o deserto, todos vão para o deserto para encontrar Deus no deserto. O poder de lidar com a serpente. E aí você vê assim, Jesus cheio do Espírito. Então Jesus nasce, é a nossa experiência. Nós somos libertos, salvos do pecado, somos agora filhos de Deus, salvos, vida eterna, e no poder de Deus Ele nos enche o seu Espírito, e agora, olha o que acontece, e Ele, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado, e esse mesmo Espírito que te encheu, te salvou, te libertou e te abençoou, vai te conduzir para o deserto agora. Ah não, aí não, Deus, isso não é de Deus. Amém. O Espírito Santo que me batizou, que me salvou, que transformou, eu aceito. Mas o que vai me levar para o deserto, isso não, Deus. Não faz sentido nenhum. Eu quero ir para a terra prometida. Levar para o deserto. Para que ele foi para o deserto? Para ser tentado pelo diabo. Para lidar com as serpentes, com as pressões. Amém. É a única maneira, é na pressão que o nosso coração vem para fora. Deus, eu não sabia que eu tinha essa capacidade de mirar contigo. Eu não sabia, Deus, que eu tinha essa capacidade de me decepcionar contigo. Eu não sabia que eu tinha essa capacidade de murmurar, de xingar, de pecar, de falar, de praguejar. Eu não sabia, Deus, que eu era assim, Deus. Sim, eu sei, eu sabia, só que eu precisava que tu soubesse. Eu precisava que tu chegasse numa posição, e olha, o meu espírito que está te conduzindo para esse processo ser correto, para você chegar à conclusão que eu te amo, mas você precisa lidar com o teu coração. E aí ele diz assim, ele foi guiado pelo deserto, no deserto, 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nossos desertos, nossas provações, tem um objetivo. Amém? Confrontar aquilo que está no nosso coração, para saber se afinal nós devemos escolher Deus. E eu queria focar dos argumentos do inimigo. Ele diz assim, versículo 6, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quero. Se prostrado me adorares, tudo é teu. Olha o que nós temos. O diabo, por causa do pecado, tomou as rédeas do mundo, o homem entregou o domínio, ele entregou tudo para o diabo. E o diabo está dizendo a seguinte proposta para você. Faz do meu jeito e eu te abençoo. Te dou tudo o que tu quer. Tu quer sucesso, promoção, dinheiro, mulheres, amém, vida. Eu te dou tudo isso, mas faz do jeito que eu quero. Ele diz, me adora e me serve. E Deus diz, me serve e anda comigo e eu te dou tudo e muito mais. Nem olhos viram o que Deus tem planejado. 2 propostas. Essa é a tentação. Essa continua sendo a tentação. Você vai fazer do jeito de Deus ou do teu jeito?
O diabo diz, o que tem nesse mundo é meu, eu ganhei e eu dou a quem eu quiser. Deus diz, eu sou dono do mundo. Me rende e anda no meu caminho e eu te dou o que você quiser. Atiça no nosso coração, eu quero. Quando o diabo propôs para Jesus, eu te dou o que tu quiser, me serve e me honra, e dá culto e me adora e segue os meus caminhos. Jesus diz, arreda Satanás, porque ao Senhor teu Deus adorar, só a Ele dará culto. O mesmo arreda que ele diz para o Pedro, que diz assim, Deus, não vai para a cruz. Arreda Satanás. A mesma tentação do deserto diz assim, ó, eu te dou, olha o que ele está dizendo, eu te dou o que tu quer, o mundo inteiro para ti, se tu não for para a cruz, do meu jeito. E Jesus sabia uma coisa, a única maneira de conquistar de volta o coração do homem e a bênção e a vida era morrer. Então nós começamos a ver uma certa padrão, eu vou tentar, um certo padrão de oferta. Eu vou te promover no teu trabalho, mas do meu jeito ou do jeito de Deus. Eu vou te dar um casamento do meu jeito, do jeito de Deus. Eu vou resolver as tuas finanças do meu jeito. Esse é o padrão da tentação. Eu vou resolver esse problema. Tu tem do jeito de Deus e do jeito do diabo. Davi, um dia, estava passeando no palácio. Ele devia estar em guerra e devia estar vigilante. Olhou para uma mulher. Não, mas Davi não peca mais, certo? Depois de tudo que ele fez, um homem segundo o coração de Deus, depois de todas as vitórias, ele agora ele não peca mais. Claro que não. Para o resto da vida, vigia, meu irmão. Porque esse coração é enganoso. Ele olhou para uma mulher e disse o quê? Olha o que acontece. Ele olhou para algo e disse, eu quero agora e eu quero. A cobiça que está aqui no coração do homem, ela é alimentada. E aí você, quando o pecado é gerado no teu coração, você dá toda a explicação. Não, isso é bom, Deus me ama, Deus vai entender, e você tenta justificar isso. E é o que aconteceu. Ele não estava percebendo que o diabo estava oferecendo aquela mulher para ele. E aí o diabo diz assim, não tenho problema nenhum, eu te dou aquela mulher, mas eu quero um servicinho teu, mata Urias. Ele estava trabalhando para o diabo e não para Deus. Porque Urias é uma pessoa nobre, ela não se corrompe, ele é uma pessoa justa. Vocês lembram o que Urias fez? Quando ele veio, ele não se corrompeu, ele era íntegro, ele olhou os colegas dele em guerra, eu não vou subir para minha casa. Ele ficou ali, ele era um homem justo. E o diabo disse assim, eu te dou aquela mulher se tu matar Urias para mim. Você não tem problema. Mata Urias e eu te dou a ela. Eu falei, tá bom. O pecado foi concebido no coração e foi consumado e ele matou. E aí, 2 Samuel 12, o diabo sempre vai fazer o seguinte mesmo, ele vai propor para você algumas coisas, mas você vai ter que fazer um servicinho para ele. Eu vou te dar essa promoção, mas eu quero que você fale mal dessa pessoa. Porque não pode, né? Detona com ela. Destrói a reputação daquela fulana. Ao invés de segurar e proteger e cobrir o pecado, expõe.
Porque senão ela vai pegar a tua posição. Eu quero que tu destrua a reputação dela. E aí você indiretamente manda uma mensagenzinha, tu viu o que fulana falou? Tu viu o que ela está fazendo? Aí você vê. Aí o que você faz? Você fez um servicinho. É que nem máfia. Você faz um servicinho para mim. Amém. Faz um servicinho para mim, destrói aquela reputação daquela pessoa e eu te dou a promoção. A bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. Quando você conquistar algo que foi o diabo que ofereceu e você fez o servicinho, você vai se acostumar a fazer esse servicinho. Porque a carne alimenta a carne. E você vai ser um dos capangas do inimigo. E meu irmão, no fundo, o diabo veio roubar, matar e destruir, mas quem faz a operação somos nós. Nós matamos, roubamos e destruímos a serviço dele. Muito esperto, sagaz como a serpente. Nós fazemos o trabalho da destruição. Você quer ganhar o céu e virgens? Mata judeu. Para mim. É o que nós estamos vendo hoje. Explode pessoas, mata pessoas e você vai ter um galardão no céu. O que é isso? Essa é a maneira como você faz. Você quer ter uma vida saudável e livre? Mata crianças, aborta, porque é para o teu bem. Tudo o que nós quisermos ganhar, que não for fruto de oração e rendição, nós vamos estar fazendo algum servicinho para o inimigo. Matando, roubando e destruindo. Sem saber, talvez. Amém? Provavelmente, sem entender todo o processo. Segundo Samuel, versículo 12. É aquele momento onde o Natã, profeta, visita Davi e repreende ele. É o que Deus disse, versículo 7. Então disse Natã a Davi, tu és homem. Assim diz o Senhor, tu és o homem. Você matou para conquistar algo. Ele diz assim, eu te ungi rei em Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel. Eu te dei um monte de coisa. E se isso fora pouco, eu teria te acrescentado muito mais coisa. Pede para mim, não usa esses artifícios. Pede para mim, e eu teria te dado com o maior prazer. Aquele que não propôs a Jesus, seu próprio Filho, não nos dará todas as coisas, gratuitamente. Nós queremos um monte de coisa, meu irmão. Nós queremos paz, alegria, prosperidade, justiça, casamentos felizes, famílias felizes. Não a qualquer custo. Os fins não justificam os meios. Não justificam os meios. Paulo disse assim, eu consenti com a morte de Estevão para levar adiante a minha religião. Eu matei para conquistar. Eu sou o pior dos pecadores. E aí você vai ver um padrão de morte. Caim ficou indignado com Abel, porque ele ganhou uma promoção. O pecado jaz às portas. Ele está dizendo, olha o que o inimigo faz. Caim, tu está percebendo que Abel está
no caminho entre a bênção e tu. Ele se acha que sabe, ele é orgulhoso, se acha que ele tem um caminho direto com Deus. A única solução para isso é tirar ele de cena. Porque daí, Deus e os teus pais e as pessoas ao teu redor vão ver o quão abençoado, quão ungido você é, mata para conquistar. Mata para conquistar. É o padrão da nossa vida e do mundo que nós temos. Por que, meus irmãos, que você acha que nós estamos vivendo num mundo de serpentes, destruição, dor e sofrimento? Porque todo mundo se matando. Todo mundo pisando em cima do outro, todo mundo falando mal. E aí você vai. As obras da carne nada mais são do que impureza, amém? Idolatria, e ganância, e cobiça. Está tudo atiçado no nosso coração pelo príncipe desse mundo que está simplesmente entendendo. Você mata, destrói, você rouba porque você quer conquistar coisas. E aí você não entende porque é confuso esse mundo. Amém? O mundo jaz no maligno e é dominado pelo príncipe das trevas. E Jesus deixou bem claro para ele, pessoal, vocês servem ao diabo, que é assassino desde o início. É só o que ele faz. Então, por que vocês querem que eu morra? Você pensa bem, os religiosos queriam matar Jesus. Qual é a razão? Por ciúmes e inveja, porque nós precisamos... E olha o que o inimigo faz. Você precisa tirar esse Jesus de cena para que o teu ministério cresça. Tira esse fulano, isola esse aqui, fala mal, cria um problema. Mancha a integridade daquela pessoa, porque daí você vai ficar bem. Não existe bênção, promoção, sucesso, crescimento nesse mundo sem você matar alguém. Não existe. Não existe. Paulo ficou chocado quando ele fez isso. Eu sou o pior dos pecadores. Eu persegui a igreja e ainda matei gente. É o cúmulo. Então, qual é o caminho de Deus para nós? Eu morro para ganhar. Não o meu querer, mas o jeito de Deus. O caminho do inimigo para ganhar, mata para conquistar. Morre para conquistar. Essas são as duas alternativas. Então, quando Jesus diz assim, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, para entrar no reino e desfrutar de tudo que eu tenho, não é uma frase bonita e estranha que nós estamos vivendo. Nós só temos essa opção. Ou nós vamos jogar do lado das trevas, ou nós vamos jogar do lado de Deus. A morte entrou no mundo e nós vamos ter que lidar com ela. Amém. Quando a palavra de Deus diz assim, diante de tal misericórdia de Deus, de tal plano de amor para Deus, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresenta a tua vida como um sacrifício, o teu culto racional, o teu raciocínio, a tua lógica, a tua mente, submete a Deus. Esse é o teu culto racional. Não, amém, coloca no altar a tua lógica, o teu pensamento, o que eu sei, o que eu acho que Deus deveria fazer, e não te conforma. Existe uma força nesse mundo que quer conformar você, dar forma para você operar quando o mundo opera. Resiste. Se você quiser experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você vai ter que resistir à pressão desse mundo, resistir, fazer como o mundo faz e dizer assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou orar, eu vou semear, eu vou dobrar meus joelhos, eu vou ser fiel, e se não vier de Deus, eu não quero. Foi o que Abraão disse, não me apresenta nada, se não vier de Deus, tem mancha, tem cheiro e tem, amém, sangue envolvido. Amém? Tem sangue envolvido, tem culpa no cartório. Moisés, eu vou te dar a liderança do povo de Israel, mata um egípcio e aí resolvemos. Moisés olhou a injustiça e disse, eu fui chamado para isso. Ele olhou para o lado e disse assim, não tinha ninguém e matou o egípcio. Assim, agora eu achei, o pessoal vai entender, eu vim libertar.
Sim, Moisés. Ele não derramou nenhum sangue e libertou o povo da lógica de Deus. Ele, na verdade, mudou o coração e disse: Deus não mata, não destrói, Deus, ser misericordioso, Deus. Mas aqui ele estava pronto para mim, ganhar algo, mata para conquistar. Acabe, eu quero um terreno, quero agregar um lote ao meu negócio. Amém. O diabo diz assim: é simples, mata, se tu fizer um servicinho para mim, e lembra, Nabote era um homem íntegro. Não, eu ganhei, eu queria honrar meus pais, homem íntegro. Então, o que acontece? Acabe fez um servicinho para o inimigo. Mata o Nabote e eu te dou a vinha. Ele foi lá, matou o rapaz e tomou posse com alegria. Olha como Deus é bom. Amém. Ele atendeu os desejos do meu coração. E nesse meio do caminho nós estamos alimentando a nossa carne. Alimentando a nossa carne. Para a gente terminar. Tiago 1. Eu não quero nada que não venha de Deus. Você quer promoção? Você quer se sentir aceito numa roda de amigos? Não mata ninguém. Deus te promova. Não queima ninguém. Nós, meus irmãos, nós somos campeões de olhar e levantar todos os defeitos das pessoas, falar mal. Isso são obras da carne. Você fala mal, você fofoca, maledicência, falta de testemunho. Ai, meus irmãos. Ofende, critica, detona, expõe, lembra dos problemas. Lembra que a pessoa fez isso? Deus lembra? Ela fez isso. E aí você fala: eu vou falar só para ti, mas tu nem sabe o que a fulana de tal fez. Só para ti. E aí o que acontece? O que você está fazendo? Você quer ganhar algo e você vai matar alguém. Faz um servicinho para mim. O diabo está lá. Não tem nada a ver com isso. Ele veio matar, roubar e destruir. Eu tenho o meu exército na terra, se matando, se comendo vivo, se devorando, é o texto que nós vemos. Devorais, mordeis, vede que não sejais mutuamente destruídos. Onde existe divisão? Sabe o que? Onde existe divisão? Que a gente acha que se eu não pegar a tua parte, não vai sobrar para ninguém. Não, Deus tem infinita graça, bênção, recurso, promoção para todo mundo. Vai a Deus e ama ao teu irmão. Tiago, faz sentido isso, meus irmãos. É o mundo que você vive, é o mundo que eu vivo, amém. É uma selva. Tiago 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, aprovação, teste, tentação, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu. É uma promessa. Ele diz assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. E aí nós estamos indo agora para a doutrina. Não diz que é Deus. Cada um, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ou seja, tem dentro de nós um desejo. Eu quero agora, não interessa como, eu vou buscar. Na tua força, no teu braço. E o diabo disse, isso aí mesmo, é importante essa determinação, esse ímpeto de conquistar. É isso aí, passa por cima. Atropela todo mundo, pisa, não importa. Alguns feridos no meio do caminho pode acontecer, isso faz parte do vencedor, daquele que conquista, daquele que vai para cima, daquele que vai porque Deus está com aquele. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E aí você olha o teu rastro e diz, morte e destruição. Não faleis mal
uns dos outros. Não fala. Deixa a disciplina, a sentença e o juízo para Deus. Ele mata, se for necessário. Amém? Não toma vingança em tuas mãos. Ninguém nessa terra, nenhum governante, nenhum sócio, nenhum pai, nenhum irmão, nenhum amigo, nenhum juiz, ninguém segura a bênção de Deus para a tua vida. Ninguém tem esse poder. Ninguém tem esse poder. Vai a Deus e pede para Deus. Ninguém tem esse poder. Você não precisa armar esquema nenhum. Ele diz assim, ele dá a sequência de como funciona. O diabo visa a cobiça no coração. Eu quero, eu também quero, eu preciso, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele diz assim, a cobiça depois de ela concebe, é que nem um bebê, ela ficou grávida. Ele jogou, o diabo diz, eu te dou. É como se o diabo tivesse dito assim, Deus te disse que Ele vai te dar uma coisa. Não, eu sei, Ele vai te dar. Só que o problema de Deus, e esse é outro argumento, uma variação. O problema de Deus é que Ele demora para dar. Eu te dou agora isso que tu quer. Tipo assim, Deus não quer te fazer vencedor, não é que tu seja, estou por cima e não por baixo, você vai ser a cabeça e não a cauda. Eu sei, é de Deus, e eu sei. E Ele camufla de Deus e diz assim, Deus quer que tu seja vencedor e tome, amém, as rédeas e seja líder e seja promovido. Então é o seguinte, só que é o seguinte, Deus tem uma dificuldade que Ele demora para fazer as coisas. Então é o seguinte, eu te dou agora. A vontade do Senhor é perfeita no tempo de Deus, na lógica de Deus, na maneira de Deus. Isso é bom. Qualquer coisa não é bom para você. Então, não força algo que Deus não está te dando. Amém? Força. Ela concebe e uma vez consumado, o pecado gera morte. Amém? Nós colhemos as consequências da morte diariamente ao nosso redor. Diariamente. Dor, sofrimento, pressão. E a Bíblia diz, suporta com perseverança a tentação. E ele segue, não os enganeis, meus amados irmãos. E ele clama, não te engana, não te deixe enganar pelo brilho desse mundo, o diabo e esse mundo, e o brilho desse mundo, e esse mundo não tem nada a te oferecer. Toda boa dádiva, tudo que é bom, dom perfeito, na hora certa, no momento certo, tudo vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Deus é um bom Deus, meus irmãos. Deus é um bom Deus. Não busca atalho. Então, quando você olha, o que é pecado, pastor? Pecado é viver a tua vida do teu jeito. Eu tenho, Deus falou, vigia, ora, toma ceia regularmente, congrega, louva a Deus, não murmura, uma pessoa íntegra, te rende às autoridades, seja fiel, e tem um monte de coisa, louva a Deus, dá graça a Deus, sofre o dano, não mente, ele te diz um monte de coisa, faz assim. Esse é o caminho. O que é o pecado? É a variação de misturar um pouco. Eu faço enquanto você diz assim, eu sou o meu próprio Deus. Eu pego um pouquinho da Bíblia que é bom, pego um pouquinho daqui, e eu discerno que o melhor seria fazer isso agora, Deus. Enquanto isso estiver aqui no nosso coração, está gerando morte e destruição. Seja na nossa vida ou na vida das pessoas ao nosso redor. Tiago 4, nós ia ficar em Tiago, né? Eu falei que Tiago era o último texto, mas eu posso usar outro capítulo de Tiago. De onde procedem as guerras? Contendas, brigas, ciúmes, discussões. De onde, senão dos prazeres? Aqui, aqui dentro do nosso coração, cobiça, eu quero,
Eu tenho que ter isso. É impressionante o mundo que nós vivemos. Marketing, visão, voz, luz, sugestão, pregação, tudo. Para estimular a cobiça no teu coração. E lembra o que nós lemos no início da reunião? Prega a palavra. Porque a palavra de Deus corrige, insta, repreende, exorta. Porque vai haver tempos onde as pessoas não vão querer ouvir a verdade, elas vão querer ouvir só aquilo que te atiça. Amém. Tua cobiça. Se tu quer, vai atrás. Os fins justificam os meios. E aí ele diz assim, cobiçais. E a velha palavra. Amém? Serpente, pecado, morte, cobiça. Nós estamos vendo conjuntinho. Amém? Volta e meia nós estamos falando da cobiça. Cobiçais e nada tendes. Uma das mentiras do inimigo é isso. Você cobiça, você mata e eu te dou. Aí você chega lá e ele não entrega. Amém? Nós caímos nessa. Você cobiça, ele oferece, você cobiça, você pega, ele te dá, você faz o servicinho, ele te dá e você chega naquilo que você queria e não satisfaz. E isso é que ele faz? Não, eu tenho mais um servicinho para ti. Se agora vai dar. Aí você faz mais um servicinho e não satisfaz. E você se enreda. Mais um servicinho só. Uma mentirinha aqui, uma... Matais, e aí você vê a palavra, você mata. Você imagina, Tiago é irmão de Jesus, ok? Esse é o Tiago, o irmão de Jesus. Ele está dizendo assim, vocês estão matando porque vocês estão cobiçando coisas. Esse não é o jeito. Então, às vezes a gente pensa assim, pastor, quem é que mata? Amém, todo mundo mata. Mata os brancos, que são a causa do insucesso dos pretos. Está no mundo. Mata judeu, porque está atrapalhando a conquista do Islã. Mata os bebês. Mata o rico, porque ele está segurando o que é meu por direito. Mata o pobre, porque eles não estão contribuindo para aquilo que eu quero, estão só sugando energia. Mata, mata, mata. Você mata através de imposto, você mata através... Tem várias maneiras. Matais, invejais, nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes porque não pedis. Amém. Pedis e não recebereis porque pedis mal, para esbanjar nos prazeres. E aí ele diz assim, você está pedindo algo. Lembra quando você usa a religião e a oração para pedir algo, para satisfazer os teus motivos? E aí você diz assim, eu não matei ninguém, eu conquistei sozinho, mas agora eu vou esfregar na cara aqueles que não acreditavam em mim. Agora você matou, não antes, mas você vai matar a reputação depois. Amém. Qual é a diferença? A motivação das nossas conquistas nesse mundo envolve matar e destruir alguém, sempre. Eu vou provar para as pessoas que eu posso. Todo mundo que disse que não acreditou em mim, eu vou mostrar como é que é. Ou seja, quando você conquista, você diz, onde estão os meus não sei o que disseram assim, o que você está fazendo? Você está expondo, criticando e afundando alguém. Ou seja, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes Ele dá mais graça, a maior graça ao humilde. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus,
e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpa o coração. Não fica pendendo de um lado para o outro. Serve a Deus. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele os exaltará.